No vídeo anterior, apresentamos as linhas gerais do ceticismo pirrônico. Tal tipo de ceticismo defende que não temos justificação boa o suficiente para o conhecimento e que, por esse motivo, não podemos fazer alegações de conhecimento, assim como alegações de justificação. A, por assim dizer, pílula cética diz respeito aos modos de argumentação que levariam necessariamente para a suspensão de juízo. No presente vídeo, iremos focar em como Feldman apresenta o argumento do regresso e indicar algumas respostas que veremos nos próximos módulos. Antes de entrarmos propriamente no argumento do regresso, gostaria de trazer algumas considerações gerais sobre o conceito de justificação, já que ele é o foco do argumento do regresso. Para isso, vamos começar com um exemplo que Feldman apresenta no início do capítulo 4. Na verdade, boa parte das considerações que vou fazer aqui estão no início do capítulo 4 e que vocês podem olhar se tiverem interesse em verificar essas características da justificação com maior minúcia. Então, o exemplo que Feldman apresenta no início do capítulo chama-se o roubo. Alguém invadiu a casa de arte e roubou uma valiosa pintura. O policial, senhor cuidadoso, investiga o caso e termina com evidência conclusiva de que o senhor Larápio cometeu o crime. O senhor cuidadoso encontra a pintura na posse do senhor Larápio, encontra as impressões digitais do senhor Larápio na cena do crime e assim por diante. Desse modo, o senhor cuidadoso acaba acreditando que o senhor Larápio roubou a pintura. Enquanto isso, o senhor apressado também ouviu sobre o roubo. Acontece que o senhor apressado mora ao lado do senhor Larápio e tem tido alguns problemas com ele. O senhor apressado detesta o senhor Larápio e o culpa por muitas das coisas ruins que acontecem. O senhor apressado tem uma vaga ideia que o senhor Larápio trabalha com comércio de arte, mas não tem qualquer conhecimento específico sobre o que ele faz. Sem mais nada em que se basear, o senhor apressado também crê que o senhor Larápio roubou a pintura. No exemplo, tanto o senhor apressado quanto o senhor cuidadoso creem que o senhor Larápio roubou a pintura. Mas, nesse caso, o senhor cuidadoso está inteiramente justificado, mas o senhor apressado não está justificado. O que faz da diferença entre eles, né? Qual é a diferença entre eles para que uma crença esteja justificada e a outra não? Em primeiro lugar, estar ou não estar justificado é um fato avaliativo sobre crenças. Se o senhor cuidadoso está inteiramente justificado, é porque ele possui boa justificação. E se o senhor apressado não está justificado, é porque ele possui má justificação. Mas o que determina ter boa ou má justificação nesse caso e em outros casos? Basicamente, a posse de razões. O senhor cuidadoso possui boas razões, oriundas da sua investigação, para dizer que o senhor Larápio roubou a pintura. Já o senhor apressado não possui boas razões, pois a crença de que o senhor Larápio roubou a pintura é baseada em um mero preconceito. Boas razões aqui é tomado como sinônimo de possuir evidências. Outra característica importante da noção de justificação que iremos utilizar diz respeito ao que conta como boa justificação para o conhecimento. Podemos assumir algo bastante intuitivo sobre o que é uma evidência insuficiente, ou seja, caracterizar um critério para determinar o que é uma má razão para crer. Qual seja, se uma pessoa tem mais e melhor evidência para a conclusão de que a proposição seja falsa, do que para a conclusão de que a proposição seja verdadeira, então essa pessoa tem evidência insuficiente para crer que a proposição seja verdadeira. Podemos ver isso com clareza no seguinte exemplo.
Digamos que eu tenha ouvido no noticiário de que hoje irá chover, que eu vejo o céu completamente nublado, que dias nublados sejam dias em que chove, que o tempo esteja úmido, que as pessoas que eu vejo pela rua estejam todas com guarda-chuva e que alguém tenha me ligado dizendo que está chovendo em uma parte da cidade e que logo irá chover na parte em que eu estou. Todas essas são evidências de que irá chover. Logo, eu tenho evidência insuficiente para crer que hoje não irá chover. Na verdade, podemos dizer nesse caso que a pessoa teria evidência suficiente para acreditar que irá chover. Tão boa evidência que o sujeito poderia agir com base nessas evidências, como por exemplo, pegando um guarda-chuva ou pegando um guarda-chuva ao sair de casa ou comprando um guarda-chuva na rua sob risco de não se molhar. Um ponto bastante relevante aqui é distinguir o tipo de avaliação que nós temos interesse. Basicamente, a avaliação epistêmica das nossas crenças da avaliação moral das nossas crenças. Avaliações morais das nossas crenças visam perguntas como: as crenças são benéficas? Elas causam algum dano significativo? Nesse sentido, ainda que um sujeito não possua evidência suficiente para crer naquilo que ele crê, pode ser legítimo, mas moralmente legítimo, não epistemicamente legítimo, para que o sujeito creia. Vamos ver dois exemplos de Feldman? Primeiro, um jogador de futebol da primeira divisão vai cobrar um pênalti na final do campeonato. Este jogador é um bom cobrador de pênaltis. Ele acerta cerca de 1/3 das vezes em que cobra penalidades. Ou seja, de cada 10 penalidades, 3 ele acerta. Ainda assim, ele erra mais frequentemente do que acerta. Erra 7 vezes das 10 que ele cobra. Como muitos outros jogadores da primeira divisão, ele é extremamente confiante. A cada vez que ele vai cobrar uma penalidade, ele acredita que vai acertar. Esse tipo de confiança, podemos supor, é um tipo de auxílio. Os jogadores dão o melhor de si quando estão confiantes, ou seja, quando acreditam que terão sucesso, e se dão mal quando perdem a sua confiança. O segundo exemplo. Uma pessoa tem uma doença séria, da qual poucas pessoas se recuperam. Mas essa pessoa não está disposta a se entregar à sua doença. Ela está segura de que ela será um dos afortunados. E a confiança ajuda. Aqueles que são otimistas tendem a se dar um pouco melhor, ainda que desafortunadamente a maioria deles tampouco se recupere. Em ambos os casos, os sujeitos possuem evidências insuficientes para crerem naquilo que creem. O cobrador de pênalti possui uma evidência insuficiente para crer que vai acertar o próximo pênalti e o enfermo não possui evidência insuficiente para acreditar que vai se recuperar. Mas em ambos os casos, ainda que a crença que eles possuem seja ilegítima epistemicamente, é legítima moralmente. A do jogador, porque a sua confiança auxilia no seu sucesso de cobrar pênaltis, e a do doente, porque a sua segurança pode auxiliar no tratamento da sua doença. Em suma, é importante sabermos que essas são avaliações independentes, as morais e as epistêmicas. As morais, que visam o sentido do benefício ou dano que as crenças possuem, e a avaliação epistêmica, que visa se questionar se as crenças estão ou não de acordo com a evidência disponível para o sujeito. Mas o que consiste nas evidências de uma pessoa? Toda informação disponível em um determinado tempo. Basicamente, as lembranças e outras crenças que estão justificadas. Assim, com base na evidência disponível para um sujeito, que avaliamos se ele está justificado a crer, quando a evidência sustenta aquilo que ele crê. Como no caso do sujeito que tem evidência de que vai chover. As evidências de que vai chover sustentam, justificam ele a crer que irá chover, como naquele exemplo que eu dei anteriormente.
Mas há outras atitudes que o sujeito pode tomar em relação à evidência. Por exemplo, ele pode estar justificado a crer que algo é uma falsidade. Nesse caso, a evidência mostra que algo é falso. Por exemplo, se eu li no jornal que hoje a universidade está em greve e não irá funcionar, então eu tenho boa evidência de que é falso que a universidade estará aberta hoje. Podemos pensar isso no mesmo modo sobre a suspensão de juízo. Nesse caso, dizemos que o sujeito não está justificado nem a crer, nem a descrer, porque ele está em estado de dúvida. Por exemplo, se eu estou em um show que está completamente lotado e tem alguém a 300 metros de distância com uma camiseta verde, essa evidência não é suficiente para eu crer que essa pessoa é um amigo meu que está no show. Assim como isso, também não é evidência suficiente para que eu creia que essa pessoa não é o meu amigo que está no show. Claro, considerando que o meu amigo de fato esteja no show e considerando que ele não seja algum tipo de maniático que só utiliza camisetas verdes. Ou seja, quando a evidência não favorece a crença de que algo é o caso e não favorece a crença de que algo não é o caso, então temos exatamente uma situação de suspensão de juízo. O sujeito ele não está justificado nem a crer, nem a descrer. Ele está em estado de dúvida. Para falar sobre a última característica da justificação epistêmica que nos interessa, vou retomar aquele primeiro caso do senhor cuidadoso e do senhor apressado. A diferença significativa entre ambos parece ser no tipo de razão que cada um possui para crer naquilo que crê. Ainda que ambos creiam que o senhor Larápio roubou o quadro, e mesmo que de fato o senhor Larápio tenha roubado o quadro, o senhor cuidadoso tem conhecimento, mas o senhor apressado não. E isso porque o senhor cuidadoso tem boas razões para crer naquilo que crê. E crê com base nessas boas razões. Já o senhor apressado crê que o senhor Larápio roubou. Ainda que de fato que o senhor Larápio tenha roubado, ele não possui conhecimento sobre essa proposição, porque ele crê nisso não com base em boas razões, mas com base em uma péssima razão, a saber, o seu preconceito e os problemas pessoais que ele tem com o senhor Larápio. Mas vamos modificar um pouco o caso. Vamos pensar que o senhor cuidadoso conversasse com o senhor apressado. E o senhor cuidadoso apresentasse para o senhor apressado todas as evidências que mostram que o senhor Larápio roubou o quadro. Nós teríamos então duas possibilidades de análise. Na primeira, o senhor apressado passa a crer, agora com base em boas evidências, que foram apresentadas pelo senhor cuidadoso, de que o senhor Larápio é o ladrão. Essa é uma possibilidade. Nós passaríamos a dizer que, bom, agora o senhor apressado possui justificação para crer que o senhor Larápio é o ladrão. Mas há uma outra possibilidade que ela é importante aqui. O senhor apressado poderia acreditar que o senhor Larápio roubou o quadro, mas ainda que ele disponha de todas as razões que foram apresentadas pelo senhor cuidadoso, todas aquelas razões que são boas razões, ele poderia seguir acreditando nisso com base no seu preconceito. Ou seja, ele poderia crer na coisa certa, mas com as razões erradas. Essa situação do sujeito crer na coisa certa, mas com as razões erradas, nos esclarece sobre o tipo de justificação em questão. Ainda que o sujeito esteja justificado, isso não faz com que ele de fato creia naquilo que ele possui justificação para crer. Ou, dito de outro modo, ainda que o senhor apressado tenha o necessário para tornar sua crença de que foi o senhor Larápio quem roubou o quadro apropriado epistemicamente, ainda assim não quer dizer que ele tem essa crença com essa base, com a boa base que o senhor cuidadoso tem. O importante aqui é fazer notar que uma crença bem formada ou bem fundada é uma crença que o sujeito possui e que tem pelas razões corretas. Bom,
Ressaltamos até o momento algumas características importantes da justificação epistêmica. Notamos que há uma independência entre a avaliação de crenças morais e a avaliação epistêmica. Nessa segunda, que nos é relevante, diz respeito à relação entre a crença do sujeito e a evidência disponível para ele. Ou, dito de outra forma, bons sujeitos epistêmicos creem naquilo que creem com base na evidência disponível. Vimos também que as evidências são um composto de lembranças e outras crenças justificadas que o sujeito possui. E, finalmente, salientamos a necessidade de uma crença bem formada seja aquela crença que o sujeito possui embasada em boas razões, ou seja, embasada em boas evidências. Dito isso, podemos entrar no problema do regresso, munidos do vocabulário epistêmico necessário para avaliarmos o argumento. Como vimos antes, no vídeo anterior, o argumento aceita aquilo que é uma crença justificada, mas ele questiona a possibilidade de nós possuirmos justificação. Como Feldman apresenta, o argumento ele inicia com a seguinte hipótese. Eu cito Feldman. Se uma crença está embasada em determinadas razões, mas tais razões não têm elas próprias uma base, então parece que o que depender de tais razões não estará melhor justificado do que uma crença para a qual não se tem quaisquer razões. Ou seja, retomando o exemplo do roubo da obra de arte, o senhor apressado só poderia crer justificadamente que o senhor Larápio é o ladrão se ele tiver uma boa base para crer nisso, tal como o senhor cuidadoso faz. Mas, e aqui o problema inicia, porque para que a sua boa base esteja justificada, ela também precisa ser justificada e assim por diante. Esse é o modo intuitivo de compreender o regresso de razões que o cético pirrônico propõe. Para cada justificação que eu dou para crer naquilo que creio, ele cobra uma nova justificação. Esse, como vimos anteriormente, é um problema clássico na epistemologia sobre a estrutura da justificação. E basicamente ele possui duas saídas. Uma é tentar responder ao cético, afirmando que toda crença justificada possui outra crença justificada que a justifica, e isso não leva a um regresso. Ou então, pode-se defender que existem crenças justificadas que são independentes de outras crenças, ou, na terminologia que Feldman e que será utilizada por nós na epistemologia contemporânea, trata-se de mostrar que existem crenças básicas que são não inferencialmente justificadas, onde o não inferencialmente qualifica a independência da crença básica em relação às outras crenças. Mas cada uma dessas possibilidades, como mostrei no vídeo anterior, traz consigo dificuldades. O problema em afirmar as crenças básicas é exatamente explicar como elas não são uma parada arbitrária, como o cético alega. E o problema de aceitar que toda crença justificada possui outra crença justificada que a justifica é fugir do regresso infinito ou da circularidade, como o cético alega. O argumento do regresso nos leva, então, a uma das quatro possibilidades. Ou a justificação é infinitamente longa, ou a justificação é circular, ou a justificação possui um começo, ou então, a quarta possibilidade, não há como estarmos justificados. Essa última é o ceticismo pirrônico. Aqueles que defendem que a justificação possui um começo precisam explicar o que é uma crença básica sob risco de arbitrariedade. Aqueles que defendem que a justificação é circular pensam em uma sequência de crenças como uma corrente, mas precisam explicar como essas crenças que justificam umas às outras de forma coerente, sob risco de cair em circularidade. Embora não iremos trabalhar no nosso curso, há também aqueles que defenderam que é possível que a justificação seja infinitamente longa, ainda que sob o risco do regresso infinito. Dadas essas possibilidades, o argumento do regresso infinito, do modo como Feldman o interpreta, é o seguinte.
Premissa 1.1. Ou existem crenças básicas justificadas, ou a crença justificada tem uma cadeia de evidências que a. termina em uma crença injustificada, ou b. é um regresso infinito de crenças, ou c. é circular. Premissa 1.2. Porém, as crenças embasadas em crenças injustificadas não são elas próprias justificadas. E assim, nenhuma crença justificada poderia ter uma cadeia de evidências que terminasse em uma crença injustificada. Isto é, não há. Ou seja, a premissa 2 do argumento nega a possibilidade de A da premissa 1. Já a premissa 3 do argumento vai negar a possibilidade 2 da premissa 1. E ela diz o seguinte: nenhuma pessoa poderia ter uma série infinita de crenças. E assim, nenhuma crença justificada poderia ter uma cadeia de evidências que fosse um regresso infinito de crenças. A quarta premissa do nosso argumento, que nega a possibilidade C da premissa 1, diz: nenhuma crença poderia ser justificada por ela mesma. E assim, nenhuma crença justificada poderia ter uma cadeia de evidências que fosse circular. Dado as premissas 1 a 4, a conclusão é que existem crenças básicas justificadas. A diferença desse argumento do regresso, que o Feldman apresenta, para aquele que vimos no vídeo anterior, é a seguinte. Aqui, o argumento conclui em defesa das crenças básicas justificadas, enquanto que o outro argumento concluía em defesa do cético. Para fins de nossa análise, iremos seguir com o argumento de Feldman. Bom, o argumento é um argumento válido, mas ele possui alguma premissa falsa? Se ele não possui, então teremos que concluir que existem crenças básicas e, portanto, o cético foi derrotado, assim como as possibilidades do regresso infinito e da circularidade. Esse debate acerca da estrutura da justificação leva então às seguintes posições: aos fundacionistas, que defendem as existências das crenças básicas justificadas e que são aquelas que justificam todas as outras crenças; aos coerentistas, que defendem que a premissa 4 do argumento é falsa. A ideia dos coerentistas é que a justificação funciona como uma corrente, de tal sorte que não é uma crença que justifica todas as outras, mas que é um sistema de crença que justifica as próprias crenças que o compõem. E claro, há sempre a possibilidade do ceticismo, que nega tanto o coerentismo quanto o fundacionismo. Nesse vídeo, apresentei importantes características da noção de justificação epistêmica. Mostrei que há uma independência entre a avaliação de crenças morais e a avaliação epistêmica, e que o foco da epistemologia está na relação entre a evidência disponível para um sujeito e aquilo que a evidência disponível permite com que o sujeito creia. Salientamos também que uma crença justificada é aquela que é embasada por boas razões ou boas evidências. Ou seja, ainda que o sujeito possa crer em algo correto, pode fazê-lo pelas razões erradas. Após efetuarmos tal distinção, reintroduzimos o argumento do regresso, mas na perspectiva de Richard Feldman. O argumento de Feldman parece forçar o ceticismo em direção ao fundacionismo, mas apontamos que essa não é a única saída. Se o fundacionista precisa explicar o que é uma crença básica, por outro lado, temos uma explicação concorrente, dos coerentistas. Estes defendem que a justificação de uma crença advém da relação de coerência com todo o sistema de crenças que o sujeito possui. Nos nossos próximos vídeos, iremos trabalhar com as respostas fundacionistas e coerentistas ao problema do regresso.